tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Comece este dia se colocando na presença luminosa de Deus. Este Deus que nos acolhe, este Deus que nos ama, este Deus que nos acompanha ao longo da nossa jornada. Respire esta presença de Deus e a cada respiração sinta em ti a presença de Deus. Sinta-se preenchido por esta presença. Deus que não nos desampara, Deus que vem ao nosso encontro quando achamos que estamos só, quando temos a impressão de que estamos perdidos. Deus vem, nos faz encontrarmos, nos aponta o caminho de fato. Por isso acalme e simplesmente respire, acolhendo em ti esta presença que transforma, esta presença que dá sentido à nossa vida. Meditemos as leituras que hoje nos são oferecidas neste domingo. Trago algumas palavras sobre a leitura primeira que nos chama a atenção da sua beleza, onde ali mostra que o caminho escolhido pelos discípulos, os apóstolos do Senhor, é um caminho semelhante ao do Mestre. Por isso mesmo são eles levados ao Sinédrio e ali interrogados, proibidos de falar em nome do ressuscitado. Mas depois o discípulo, o porta-voz, o Pedro, toma a palavra e diz: é preciso que obedeçamos primeiro a Deus do que os homens. E ali diz o que aconteceu, o que fizeram com Jesus. Mas Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todo nome. E depois termina o texto dizendo que eles não se intimidaram, mas levaram em frente o projeto. Se tornaram verdadeiros discípulas do Mestre Jesus. Davam testemunho do ressuscitado. Meditemos o que nos fala o Evangelho deste domingo, João capítulo 21, versículos de 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes.
Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, vindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, temos aqui muitas informações, mas selecionemos algumas destas. A primeira a ser selecionada é a tentativa de Pedro pescar, ser o homem da pesca. O pescador legítimo é Cristo, é Jesus. Mas Pedro deseja assumir esse lugar, mas não vai dar certo. Estava reunido ele com mais 6 discípulos, eram 7. E ali aquela noite tentam pescar, mas nada pescam. A segunda informação é quando voltam da pesca. Jesus está a posto. E ali pergunta se havia pescado alguma coisa. Ele diz: não, muito seco. E Jesus dá uma indicação: vá para tal lado, o lado direito da barca, e ali achareis. Obedecendo, lançam as redes e eis que pescam tamanha quantidade de peixes. Ainda não tendo conhecido que era Jesus, voltando desta pesca frutuosa, o discípulo amado logo reconhece: o amor fala mais forte. É o Senhor. Pedro, que estava cheio desta ousadia de ser o líder,
de ser o chefe, não aos moldes de Jesus. Jesus é líder, é mestre, mas a base desse ser mestre é o serviço, é a doação, o que até agora Pedro não havia entendido. Por isso mesmo ele lança-se ao mar, ao se dar conta que estava nu, quando anunciado que era o Senhor. Final deste episódio, Jesus então está com tudo pronto, a refeição, vinde comer, convida ele. E assim todos se colocam. É Jesus mesmo que os serve, como fizeram naquele episódio da partilha dos alimentos. É Jesus quem servia também. Amados e amadas, terminando este episódio, eis que agora Jesus se dirige a Pedro. E ali por 3 vezes pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus chama pelo nome de Simão, ou seja, da pessoa física, e não de Pedro, mas sim Simão, filho de João. Jesus pergunta: tu me amas mais do que os outros? Mais do que estes? A resposta de Pedro no original é: sim, Senhor, eu te gosto. Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro por 3 vezes vai responder: eu te gosto. Parece que há alguma disparidade nessa resposta. Enquanto Jesus amava incondicionalmente, Pedro ainda estava muito fisgado, ligado à tradição de João Batista, ou seja, resiste em ser mestre aos moldes de Jesus. E que moldes são estes? O serviço. Jesus é mestre a partir do serviço. Na 3ª vez, Pedro então fica triste quando Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro então é obrigado a dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali Jesus vai lembrar como será o seu fim. Ou seja, a partir de agora Pedro entende que não é só gostar, é preciso amar. Só que para amar, eu preciso repetir as ações do Mestre, descer do meu pedestal. O grande perigo nosso é querer estar no auge, no pedestal mais alto, sem usar da realidade que Jesus usou, que foi o serviço. Caríssimos, Jesus então termina dizendo a Pedro: segue-me. Quando este, de fato, se dá conta do amor que deve ter para com Deus. Quando este, de fato, descobre que para servir a Deus precisa, de fato, servir. Precisa, de fato, colocar a mão na massa. Ser o homem, ser o mestre do serviço, como fora Jesus. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de, como Ele, servirmos. Apacenta as minhas ovelhas, de Jesus a Pedro. Tenhamos nós esta consciência e rezemos para que o Santo Padre, aquele que certamente esta semana, provavelmente, rezemos que sim, possa estar sendo conhecido por todos nós. Que seja o homem do serviço, que seja este homem que ame a sua igreja e que dê o seu melhor por esta igreja, pelo rebanho que Jesus o confiará. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.